E aí, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, que saudades de estar aí, frente ao seu e lhe dar um abraço. Como você está, Lucivaldo? Saudade também. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pelo carinho, pelas palavras. Estou bem. E você? Como é que está? Estou bem, nossa, tantas coisas que atualizá-lo, tantas novidades por aqui acontecendo, mas olha, eu agradeço antes de nada o tempo, né? Vamos ir chamando mais pessoas para que possam alterar o destino delas nesse período. E hoje o tema tem muito a ver com crescimento e alterar o destino, mas antes de nada, Lucivaldo, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Lucivaldo, sou treinador comportamental, tenho formações na área do desenvolvimento humano, como a Gil também, né, Gil? Nos encontramos aí nessa jornada dentro de um treinamento. E atualmente eu sou fundador do Instituto Simas de Ensino, uma instituição de ensino que forma profissionais na área da saúde aqui em São Paulo. Tenho um treinamento chamado Destrave no online e também é, gosto de ajudar as pessoas a começarem a fazer as suas vendas na internet, a melhorar a sua comunicação na internet, porque nós vamos falar aqui de alguns pilares que são fundamentais, né? Pensando nesse tema que você colocou, posicionamento e negócio de escala. Tem três pilares que eu acredito que são fundamentais para a pessoa conseguir esse posicionamento e conseguir escalar os seus negócios. Então é um tema que eu gosto bastante. Eu agradeço você aí por ter me convidado. Olha, quem é aluno do Lucibaldo ou é mentorado do Lucibaldo, eu quero dizer que vocês têm uma grande honra de estar do lado de uma pessoa que não somente é uma pessoa que dá tudo, que não guarda nada, senão que entrega tudo, que transborda sempre, senão também é uma pessoa que tem muito caminho, muita história, né? Nós compartilhamos muitas coisas, muito conhecimento, muitas experiências, e se você está aí hoje do lado dele, parabéns, parabéns porque teve uma escolha absolutamente ótima. Quem está do seu lado pegando sua mão como mentor, ou seja, o Lucibaldo, é uma pessoa de princípios e valores que são únicos. Então, parabéns para você. E bom, vamos, eu sempre falo o seguinte, Lucibaldo, um líder exponencial é uma pessoa que sempre está esperando que os demais cresçam, assim como um mesmo, não é? Então, você que está aqui nessa live, eu vou te convidar a que possa enviar essa live a cinco pessoas que estão precisando entender como que é o posicionamento e, sobretudo, negócios de escala. E sim, a gente se conheceu, Lucivaldo, em vários cursos, né? E fizemos umas formações por aí. Aí estava comentando, né, no começo da live, que eu estava um pouco assim fechada em fazer vídeos em português. E aí o Lucivaldo falava para mim, faz vídeos em português, faz vídeos em português. Você tem muito conhecimento, você tem que transbordar. E eu aí fechada pela vergonha. E olha, eu demorei muito tempo. E somente dando um depoimento da importância de saber ouvir aquelas pessoas que estão no frente. Você sabe, Lucivaldo, que uma vez aí no mesmo andar, na mesma instituição que a gente se conheceu, eu estava fazendo um processo, aplicando um processo em uma pessoa, e a pessoa, a propósito da sua sugestão, saiu muito feliz da sessão e estava acompanhando até o elevador, e aí no elevador ela começou a chorar. Falei, Kátia, o que aconteceu? Você estava também há pouco? E sabe o que ela me diz? Ela me diz, Gio, eu estava pensando, ela me conheceu por um vídeo aqui no Instagram. E ela me dizia, me disse naquele momento, eu estava pensando que se eu tivesse assistido o seu vídeo há 5 anos atrás, ou pelo menos há 4 anos atrás, eu tivesse poupado muita dor e muita tristeza. E olha aqui, que hoje está falando com você, nesse momento senti um soco mesmo, por não ter compartilhado antes, ou feito antes aquilo que tinha que fazer. E a pergunta para você que está nos assistindo é o que está deixando de lado que o está afastando de seu propósito. Bom, dito isso, Lucivaldo, estamos aqui prontos. Eu estou também com minha caneta, meu caderno, porque eu quero aprender junto com esse mestre mentor. E bom, muitas pessoas estão aqui esperando possível essas chaves que você vai nos entregar, mas que é o posicionamento, né? Vamos a ir por
palavras temas básicos para que as pessoas possam começar a entender o que é posicionamento e por que é fundamental? O posicionamento, Gil, ele pode ser, na grande maioria das vezes, somente o fato de você emitir sua opinião. Por exemplo, quando eu te conheci, por isso que é tão importante essa visita a ambientes, nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando eu te conheci, a gente se encontrou num treinamento e a gente estava numa dinâmica. E aí, conversando com você ali, achei bem interessante o teu conteúdo, achei bem interessante o que você fazia na época. E aí, o teu sotaque também. Eu falei, Gil, qual é o teu país? Foi bem a pergunta que eu fiz, né? Qual é o teu país? Aí você falou, Bolívia. Eu falei, nossa, e eu já palestrei na Bolívia algumas vezes. E aí, a partir daí, olha só, quando eu fiz essa pergunta e quando você deu a sua resposta, e eu trouxe que eu já tinha passado por aquele país algumas vezes, nós já criamos ali um ponto de conexão. Exato. Esse é o primeiro ponto. Como que eu me conecto com as pessoas? E a gente está vivendo eras incríveis. São a era do conhecimento, então a possibilidade e a facilidade que eu tenho de buscar conhecimento. E a era digital. Então significa que todo o meu conhecimento, todo o meu preparo, eu posso ajudar pessoas independente do lugar que eu estou atualmente. Porque quando eu falei para você, Gil, eu fui palestrar no teu país, a única possibilidade de eu acessar aquelas pessoas era eu ter viajado para lá. Não tinha naquela ocasião outra possibilidade. E aí, chegando lá, eu fiz uma palestra, gostaram do tema, eu fui uma vez, 2, 3, 4 vezes. Então, se posicionar a partir do momento que eu estou num ambiente, e isso é importante, eu experimentar ambientes, mas não só experimentar, eu preciso encontrar pontos de conexões com essas pessoas que estão nesses ambientes. Por quê? Porque em ambientes nós temos ali, sobrevoando as pessoas, informações, opiniões, ideias. E isso é importante por quê? Porque a partir do momento que eu começo a receber essas informações, logo eu terei conceitos a respeito do que está sendo falado. E logo depois eu vou emitir a minha opinião, os meus conceitos e as minhas ideias. Então, o ambiente ele tem um papel fundamental quando a gente está pensando em posicionamento, desde que eu encontre esses pontos de conexões com as pessoas. É lógico, hoje é mais fácil, a gente está aqui nessa live, trocando uma ideia sobre a minha experiência, sobre a tua experiência. Talvez eu traga aqui alguns elementos que as pessoas falam o seguinte, interessante, eu vou me conectar com essa pessoa através de uma rede social. E esse conteúdo que essa pessoa agora passa a me trazer, me coloca numa situação de bem posicionado perante essa pessoa. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento e esse conhecimento pode ajudá-la. Eu tenho uma experiência e essa experiência pode ajudá-la. O que eu vejo que a grande maioria das pessoas estão errando, Gil, atualmente, é nessa busca incansável por esse posicionamento através do ganho da credibilidade. Os meus alunos me perguntam muito a respeito disso. Lucivaldo, mas como que eu ganho uma credibilidade? Como que eu adquiro uma credibilidade? Como que eu mostro essa credibilidade para a minha audiência? Eu falo para eles o seguinte, você não precisa disso. O que você precisa é encontrar pessoas na sua jornada que precisam do teu conhecimento ou precisam da tua experiência e esse conteúdo que você está entregando ajude essas pessoas de alguma forma. Se você conseguir essas respostas, automaticamente, para aquela pessoa, você tem uma credibilidade. E foi basicamente dessa forma que a gente se conheceu, né? Ô Gil, por que você não grava a tua mensagem? E desta forma você chega a mais pessoas. E aí tinha um bloqueio. Qual era o bloqueio? Lucivaldo, mas eu acho que eles não vão me entender. Eu falei, mas você fala muito bem o português. Se você fala muito bem o português, por que não trazer toda a tua experiência, todo o teu conhecimento para ajudar essas mulheres? E lá naquela época eu já estava viajando, né? Quando eu falei com você, eu estava pensando em empoderamento feminino. E basicamente é isso que eu falo para os meus alunos na atualidade. Como que você se posiciona? Você se posiciona quando você tem para quem ajudar, para quem entregar o teu conteúdo, a tua mensagem.
Uhum. Então, se é uma dúvida das pessoas aqui a respeito de posicionamento, a respeito de credibilidade, é você entender que você precisa construir uma audiência, você precisa ter um público que você ajuda com o teu conteúdo. Exato. O interessante disso é que todos nós temos alguma coisa para compartilhar. Todos nós temos alguma riqueza, nem que seja a história de vida, né? Porque nesse processo de nos conhecer, de compartilhar muitas coisas aí, você conhece minha história, você soube como eu superei a depressão e a ansiedade, e isso fez que, em todo caso, a minha história seja interessante para você. Agora, o que podemos dizer de como superar? Porque você também fez muitos treinamentos como aqueles que têm a ver com mudança comportamental. O que fazer com pessoas que hoje nos estão assistindo e que dizem, sim, eu tenho uma história, mas eu tenho medo de me expor porque esse, acho que é o maior sabotador. No caso, né, eu pensava, ninguém vai me entender, ninguém vai entender o que estou conversando, falando. Mas é interessante ver que foi todo o contrário. Acabei de falar a história daquela cliente que me conheceu por um vídeo e a vida dela foi transformada em um processo de mentoria comigo. Agora, como superar esse sabotador de medo a se expor? Me conte. Esse é o principal sabotador, porque nós estamos falando da história de cada pessoa. Quando a pessoa ela não tem orgulho da história que ela construiu, essa pessoa automaticamente ela acredita que a história dela não tem valor para que ela possa ajudar outras pessoas com as suas histórias. Eu escrevi um livro de histórias dos profissionais de sucesso. Então, o que o meu livro ele retratava? Ele retratava pessoas comuns que vinham ali de uma zona de pobreza muito grande e essas pessoas atingiram níveis satisfatórios de resultados nas suas vidas. Então, o que eu percebi? Todas as pessoas que estavam na busca por construir uma história de sucesso, essas pessoas elas tinham pontos comuns. Por exemplo, dores, desafios, na grande maioria das vezes na infância. Tudo o que ela viu, ouviu, sentiu, e isso foi criando travas nessas pessoas. Por exemplo, Lucivaldo, eu tenho medo de me expor. Ah, eu preciso identificar. Você tem medo de se expor por quê? O que aconteceu que criou esse bloqueio? Criou essa situação que você hoje não quer entregar a sua mensagem? E na grande maioria das vezes, quando a gente vai buscar lá na infância da pessoa, por várias vezes, essa pessoa ela foi intimada a calar a boca. Ela foi impedida de falar o que pensa, ela foi impedida de entregar a sua mensagem, o seu conteúdo, porque os amigos dentro da sala de aula começavam a rir dessa criança, eles riam dessa criança. E aí, automaticamente, olha só a quantidade de situações que essa criança vai ficando agora retraída, vai ficando introspectiva. E automaticamente, quando ela hoje se coloca numa situação que ela tem que entregar a sua mensagem, ela não consegue. E por que ela não consegue? Porque ela sempre vai, de forma inconsciente, reviver, rememorar aqueles momentos da infância. São traumas, são Exato. crenças que limitam, são situações que a fizeram ficar num momento muito delicado. E na grande maioria das vezes, Gil, é o pai e a mãe que manda aquela criança calar a boca. É o pai e a mãe que impede aquela criança de dar opinião. A sua opinião não interessa, a sua opinião não importa. E aí isso vão criando bloqueios, vão criando travas. É natural, é normal. Agora, como Eu eu falo que é saio até dessa biológico, situação? né? É até biológico, Exato. porque de forma Exato. inconsciente se segrega no nosso cérebro. Na verdade, nosso cérebro segrega, né, químicos que têm a ver com paralisar você. E é interessante também, Lucivaldo, falar que o cérebro é adicto, ele gosta mesmo de lembrar de forma inconsciente o passado ou nos levar a focar no futuro, porque isso obviamente nos deixa no paralisado, no presente paralisados, isso poupa energia para ele. E ele está tão viciado, escuta bem o que estamos falando hoje, você que precisa se posicionar, o cérebro está viciado em levar você ou ao passado ou ao futuro. Ele não quer se movimentar, ele não quer agir aqui no presente. E isso está levando a que a se focar naquilo que aconteceu de forma inconsciente, né? Quero contar uma história para você, Lucivaldo, só para que as pessoas entendam o que acontece com o passado. Eu estava atendendo um senhor, já um homem de 40 anos aproximadamente,
E ele me procurou porque estava com problemas de ansiedade e a mais. Aí ele começou a contar a história dele, né, de quando era criança. E comentou que aos 8 anos, por razões de força maior, começou a morar com a tia dele. E ele disse em algum momento, mas minha tia era muito má, muito má. E eu fazia qualquer coisa simples e ela puxava minha orelha. Ela puxava minha orelha do jeito que eu sentia que minha orelha ia cair. E você não tem ideia. Estou falando nome, 40 anos, já dono da empresa, com 2 filhos, né? E ele diz, mas ela puxava tanto a minha orelha que você não tem ideia como doía. E minha orelha parecia que ia cair. E eu falei, sim, fulano, imagino. E sua orelha esquerda ardia muito, né? Ela pegava a sua orelha esquerda. E ele falou, você não tem ideia. E aí percebeu, né, que eu falei da orelha esquerda. E no momento ele diz, mas como você sabe que era a minha orelha esquerda que ela gostava de pegar mais? Eu falei, porque nesse momento a sua orelha esquerda está vermelha. Estou falando disso porque o cérebro, quando você rememora, inclusive de forma consciente, essas situações com o passado, todas as células do seu corpo se ligam a essa lembrança. E sua pele, que tem memória, obviamente traz ao presente essa situação. Olha, Lucivaldo, como que é forte o cérebro, né, que nos leva a reviver totalmente aquilo que aconteceu no passado. E o primeiro passo para superar essa necessidade de aprovação, ou esse medo que tem as pessoas a se expor, qual que seria, Lucivaldo? Eu tenho alunos, Gil, que eles me falam o seguinte, Lucivaldo, eu não tenho problema de falar em público. Se você me colocar num auditório aí para 1000 pessoas, eu falo de boa. Eu falei, então onde está o problema? Aí a pessoa fala o seguinte, o meu problema são as câmeras. Então, se eu tiver que gravar um conteúdo, ou se eu tiver que fazer uma live, eu não consigo. Eu fico travado. Eu falei, então, isso acontece por esses fatores que a gente acabou de citar, né? A pessoa não quer a mensagem dela gravada, a pessoa não quer, ela não quer se ver na câmera, no vídeo, porque de forma inconsciente ela vai visitar aquelas situações do passado. Ela vai, você falou muito bem, né? O cérebro, ele vai buscar um ponto de dor. O cérebro, ele vai buscar um ponto de conflito. Só que se aquele ponto de dor, aquele ponto de conflito me travou naquele momento, ou eu fui impedido de colocar a minha mensagem, eu me posicionar, automaticamente eu vou travar. Aí vem as situações que a pessoa passa no momento que ela tem que fazer uma apresentação, ou que ela tem que gravar um vídeo, ou que ela tem que passar por um processo de entrevista. As mãos ficam geladas, as extremidades ficam quentes, o corpo fica todo trêmulo, dá vontade dá uma dor de barriga, dá uma falta de ar, sabe? A garganta fica seca. Olha só, o que nós estamos repassando aqui, Gil? Nós estamos repassando exatamente o processo do medo. Exato. É todo o processo de medo. E na grande maioria das vezes, e para a grande maioria das pessoas, pânico. Pessoas que morrem de medo de se expor, pessoas que morrem de medo de dar a própria opinião. Esse é um dos principais medos da humanidade, né? Várias pesquisas, elas apontam, as pessoas morrem de medo de se expor. E aí eu fui buscar entender o porquê isso acontece dentro das minhas pesquisas. As pessoas, elas têm medo de se expor, e as pessoas têm medo de emitir a opinião porque elas têm medo de não conseguir agradar as outras pessoas. A então, necessidade, por exemplo, de aprovação, né? De aprovação. Eu emito a minha opinião. Se eu não conseguir agradar aquela pessoa, se eu não conseguir agradar meu chefe, se eu não conseguir agradar a minha audiência, o que ela está passando? Ela está passando pela situação lá da infância dela. Se eu não conseguir agradar meu pai, se eu não conseguir agradar a minha mãe, e se eles mandarem eu calar a boca? E se minha professora pedir para eu fazer uma apresentação e meus colegas começarem a rir de mim na sala? Então, basicamente, esse é o grande impedimento hoje que eu vejo com os meus alunos quando eles têm que fazer um tipo de apresentação. E aí vem uma questão. As pessoas falam o seguinte, Lucivaldo, mas eu quero ter resultados. Eu quero prosperar na minha vida. Eu quero me destacar dentro da minha profissão, dentro da minha vida pessoal, profissional. Eu quero me destacar. Como que eu faço, então? Aí existem as formas de buscar aprender.
Eu preciso aprender a sair dessas situações. Existem várias possibilidades e várias formas, não vai dar para a gente passar por todas elas aqui. Mas, basicamente, o que as pessoas precisam entender é que o conhecimento ele é a chave para fazer você se sentir forte. O conhecimento te possibilita e te habilita a você resolver qualquer desafio na sua vida. Somente é o conhecimento que vai te dar essa chave, essa segurança para você enfrentar esses desafios. Então significa o quê? Se eu for fazer uma apresentação e eu já sei que eu vou ter um pânico, eu vou ter um medo na frente dessas pessoas. E se eu entender o processo que faz eu ter esse medo, então agora eu preciso encontrar o antídoto. O que eu tenho que fazer naquele momento da minha apresentação para que eu não sofra tanto. Então existem várias possibilidades, várias técnicas. Eu posso repassar essa apresentação para outras pessoas antes daquele momento importante. Eu posso estudar essa apresentação. Eu posso gravar essa apresentação. Eu posso visitar aquele ambiente várias vezes de forma mental. Eu fecho meus olhos, eu me coloco naquele momento. Então eu me vejo, eu escuto, eu sinto exatamente como se eu estivesse naquele ambiente. Então o cérebro também, você sabe melhor que eu, que você estuda o cérebro, através da neuroplasticidade, eu posso conduzir o meu cérebro a reaprender aquilo que eu quero que ele aprenda. Então, se eu passei por um desafio e foram criados ali uns trilhas neurais, caminhos neurais, e eu já sei que isso vai me causar dor, eu preciso reaprender vários processos para que eu saia dessa situação não me sentindo tão incomodado. Exato. Porque o incômodo ele vem, o incômodo é necessário. Você vai continuar passando por aquele momento de desafio, você vai continuar passando por aquele momento de dor, mas o processo de repetição vai minimizar. O processo de você visitar aquele ambiente vai minimizar. Gil, quando eu fui palestrar a primeira vez fora do Brasil, eu fui para a Argentina. E lá em Rosário, na cidade de Rosário, eu tinha que palestrar para 1000 pessoas no Teatro de Rosário. Era o teatro principal. Quando eu fiquei sabendo das informações, eu já travei. Porque eu não dominava o idioma. Estou segura que você já travou, né? Exatamente, eu não dominava o idioma. Eu não conhecia a cidade. Eu não conhecia o ambiente, não conhecia as pessoas e eu falava de um conteúdo que tecnicamente era difícil. Então, quer dizer, era tudo desfavorável àquela situação, àquele momento. E mesmo assim, eu tomei a decisão de enfrentar esse medo. Exato. Não me preocupando com o que as pessoas vão pensar. Não me preocupando agora se eu vou conseguir agradar ou não aquelas pessoas. Mas me preocupando o seguinte, é a forma que eu tenho hoje de dar um próximo passo, evoluir. Então perceba o seguinte, o conhecimento te desenvolve, o conhecimento te dá poder, mas se você não agir, se você não tomar a decisão de querer subir esse degrau, automaticamente você não vai ter indicadores. Agora, aí tem um ponto fundamental para você que está nos assistindo e é um consumidor de informação, é um consumidor de conhecimento. Cuidado aí, porque isso leva a aquilo que é nomeado como obesidade intelectual. Só que o excesso de conhecimento produz de forma inconsciente a ansiedade. Porque, entretanto, você sabe, mas percebe que não sabe. Porque temos cada vez mais e mais informação. Então, dependendo da área onde você se foque, sempre vai ter coisa nova que aprender. Só que tem um detalhe. Se seu cérebro não se esvazia, se você não começa a dar aquilo que conhece, a ensinar, a transbordar, a dar esse conhecimento a outro, seu cérebro entra em um choque inconsciente e o leva à ansiedade. Quanto você sabe, quanto no momento de terminar de estudar, você diz, meu Deus, ainda preciso estudar mais porque não sei. E aparece um novo autor, um novo livro, uma nova ciência. Eu sou amante da ciência, Lucivaldo. Eu adoro a ciência e, sobretudo, por mim mesma, comecei a estudar as ciências das emoções. Só que isso percebi na minha vida. Sempre tem mais ciências que estudam mais as emoções. Então, se eu não começo a transbordar, eu me perco. E cuidado aí, que está comprovado cientificamente que a obesidade cerebral leva você a quê?
a esse nível de ansiedade. Agora, você falou de um tema muito importante, o fato de se expor, né? E aí é interessante entender que um 1%, né, as pessoas com esse aceleramento que temos, eu percebo que quem não faz dieta começa a comer alface e tomate, né? E só isso para emagrecer. Só que chega um momento que a pessoa, né, começa a ter fome e pega a feijoada da quarta-feira do sábado, né? Por quê? Porque não emagreceu. Mas aí você pode, o quê? Ir aos poucos. Ou em todo caso, você que está precisando ler, também você acha que tem que ler todos os livros de uma vez, mas começa aos poucos. Isso se chama acondicionamento cerebral, onde você, assim como o Lucivaldo falou, ele fez não 1% naquela apresentação. Ele fez quanto? 1000%, porque tinha 1000 pessoas em Rosário, no País dos Irmãos, e ele decidiu dar esse passo. Mas e se você desse 1%, 2% por dia, imagina o que poderia avançar daqui a um ano. Olha aí, interessante. Algum comentário mais sobre isso, Lucivaldo? Você falou bem, essa questão da obesidade mental é o que paralisa as pessoas, Gil. As pessoas não tomam decisões porque quando você tem muita informação, você é uma pessoa que fica buscando se alimentar de informações o tempo todo, e o Brasil, ele é o país que está em segundo lugar em acesso às redes sociais, significa que as pessoas estão tendo acesso de forma absurda às informações, automaticamente isso faz com que a pessoa é inevitável a comparação. Então, por exemplo, se eu estou no mercado e eu tenho a possibilidade de me comparar a outras pessoas e automaticamente, se eu não percebo avanços na minha jornada, o que me causa? Me causa essa ansiedade. E qual que é o perigo disso? O perigo da ansiedade, eu falo sempre o seguinte, ter um pouco de ansiedade é bom. Eu preciso que meus alunos eles tenham um pouco de ansiedade, para eles sempre quererem mais a respeito dessa jornada que eles estão em busca. Que jornada é essa? O meu aluno, ele precisa, o teu público também, a tua audiência, eles precisam ter um ponto de chegada, uma imagem, que nós damos o nome de sonho, objetivo, projeto. Então você precisa ter isso muito claro. Então eu preciso chegar... Eu lembro até uma vez, Gil, que a gente estava num treinamento presencial e uma das atividades eu passei para que os alunos eles desenhassem o sonho, colocassem numa folha de papel. E algumas pessoas devolveram em branco. E aí me preocupou aquilo com aquelas pessoas, porque se essas pessoas não têm essa imagem bem forte, bem definida, automaticamente essas pessoas não têm um caminho para seguir. Elas não têm um norte. Exato, porque assim, se você tem um norte, e vamos colocar aqui o norte, o teu projeto, o teu sonho, o desejo que você tem de conquistar algo, já está definido onde você quer chegar. Não significa que é a linha de chegada, mas está definido onde você quer chegar. Quando você busca conhecimento somente pensando em atingir aquele alvo, automaticamente não existe ponto de comparação. A comparação é o que você está rendendo dia a dia. A comparação é como que eu estou evoluindo nesse processo, nessa jornada. Essas pessoas que buscam muitas informações e elas ficam sofrendo com excessos de informações, elas não conseguem aplicar, fazem com que essas pessoas desistam. E aí está o grande erro da humanidade. A grande maioria das pessoas, elas desistem ou procrastinam. Você deu um exemplo relacionado à saúde, dieta, né? A pessoa, ela sabe que tem que perder peso, ela quer mudar a alimentação e ela muda a sua alimentação de forma drástica, que é o errado. O ideal nesse processo é você definir um período para você, aqui eu chamo de janela de hiperfoco, é um período que você vai buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento. E observar os indicadores, observar se você está evoluindo ou não. Então aqui nós fechamos essa questão que o conhecimento ele é importante, é um pilar importante. Outro ponto muito importante, Gil, é a pessoa buscar desenvolver a comunicação. Antes de você passar para o segundo ponto, só quero ler aí o comentário de Solar Componentes, né? Como você disse, Lucivaldo, diz na mentoria, se está com medo, vai com medo mesmo. Abraço, Lucivaldo, do seu amigo Reginaldo. Bem-vindos cada um de vocês, Vinícius, Felipe, Rodrigo, Cris, boa noite, Vânia. Temos pessoas
Temos diferentes pessoas da Argentina, da Bolívia, e sejam bem-vindos cada um de vocês a essa live onde estamos falando de posicionamento e negócios de escala. Vamos então para esse segundo ponto, por favor, Lucivaldo. Isso, o conhecimento o medo é um medo consciente, é um medo que a pessoa tem o domínio, né? Uhum. É um medo que aconselha, é um medo que fala o seguinte: estou num ambiente desconhecido, desfavorável, mas eu sei que eu tenho capacidade de avançar. Eu sei que eu tenho possibilidade de avançar. Foi o que aconteceu. Por isso que eu contei esse exemplo da palestra em outro país, onde eu tive que romper uma barreira, que era a barreira do medo. Então, assim, eu sei que é um ambiente desfavorável. Eu sei que eu não domino o idioma, mas eu vou assim mesmo. Sabendo que eu tinha naquela época, naquela ocasião, os recursos que não iam me deixar falhar. Então, é ter medo e ter domínio desse medo. É um medo consciente. É um medo que que está sob controle. Uhum. Entendeu? Então, Uma por isso que coisa... o conhecimento ele é importante. O conhecimento é muito importante nesse ponto. Porque o conhecimento vai te dar segurança, o conhecimento vai te dar autoconfiança, o conhecimento vai fazer você desenvolver uma força interna que você nem sabe que tem. Exato. É fundamental. Né? E eu quero, Agora, só nesse ponto, me deter um pouquinho daquilo que você falou também, o fato de fazer um ensaio mental, né? Indo para esse lugar, sentindo esse lugar, percebendo esse lugar. Eu lembrei a propósito da formação que fizemos juntos, da Fernanda, né? Uma menina que trabalhava com emagrecimento. A Fernanda tinha o sonho de palestrar. Ela nunca tinha palestrado. Eu tive o prazer de aplicar nela uma ferramenta onde ela ia, sentia, percebia aquele lugar. E olha, ela palestrou diante de 5.000, 10.000 pessoas depois disso, porque se seu cérebro vai, seu corpo segue. Como é possível isso? Quando você começa a fazer ensaios mentais, imagina um lugar que tem muita, muita natureza, só que se nós começamos a caminhar por um lugar e voltamos por esse mesmo lugar e vamos novamente para lá e voltamos novamente de lá para aqui, daqui para lá e fazemos esse caminho constantemente, o que acontece? Aí já não tem muita vegetação, já não tem muita natureza, começa a ser parte de um caminho. O mesmo acontece no cérebro. Se não é parte do seu dia a dia, se você tem esse medo de se posicionar, imagina as vezes que você vai começar a pensar que isso é uma realidade, só com seu cérebro. Né? Um exercício que eu faço com meus mentorados, Lucivaldo, é levá-los a imaginar um limão, né? Partir o limão em dois, aproximar o limão, apertar o limão. E é bem interessante porque, não sei se apliquei esse exercício com você quando tive o prazer de ter você como coach no momento, né? Coach. E eu lembro que as pessoas, é incrível, as pessoas começam a pôr caras assim estranhas. E aí, né? Depois penso que abrem os olhos e eles dizem, o que percebeu? É minha pergunta. Eles dizem, nossa, um macedo terrível, né? A boca se me cheirou de água. E aí muitas começam a salivar e muitas coisas a mais. E eu pergunto sempre, cadê o limão? Porque está aqui. Então, a partir disso, imagina como é importante educar teu cérebro, levar esse lugar onde você está se posicionando. Como a vida seria diferente das coisas mais práticas. O cérebro não entende a realidade daquilo que imaginaram. Imagina aí. Exato. Bom, vamos para esse ponto, por favor, Lucivaldo. Comunicação. E é bem legal você falar isso quando eu estudei muito Napoleão Hill. Napoleão Hill fala o seguinte, né? Falava o seguinte. Fala porque ainda está nas suas obras, nas suas referências, né? Nos seus livros. Que primeiro nasce na mente e depois no mundo real. Então, primeiro eu realizo aqui. Eu vejo, eu mentalizo e depois eu vou atrás de conquistar. Isso é poderoso, porque se a gente entende que existe um lugar que você quer chegar e que você é capaz de buscar conhecimento e você atingir esse objetivo, nada é capaz de impedir a pessoa. Por quê? Porque já está aqui. Ela já se viu lá. Ela já se viu realizando. Só que as pessoas, falar isso aqui numa live é lindo, é bonito, né, Gil? Mas e na prática? E no dia a dia, quando a pessoa ela tem um projeto, ela coloca o seu projeto no mercado, o seu projeto não vende. Ela tem uma empresa, vem uma pandemia e faz ela fechar a empresa dela. Agora, quando eu trago esse exemplo aqui para a sua audiência e para os meus alunos também, que estão aqui, os meus seguidores,
Por que que algumas pessoas no mesmo mercado, no mesmo nicho, essas pessoas não enfrentam os mesmos desafios? Elas conseguem superar esse momento delicado, esse desafio. Se ela não tiver uma força mental, um controle, um gerenciamento das suas emoções. Você que estuda tanto sobre emoções. Se a pessoa não tem esse preparo, ela automaticamente, Gil, quando chega um momento de vale, né, que a vida é picos e vales, mas quando chega um momento de vale, essa pessoa ela se entrega. Ou ela se entrega desistindo do projeto dela, ou ela se entrega procrastinando. Ela vai deixando de lado. E aí automaticamente ela não consegue avançar, e aí os anos vão passando, essa pessoa desiste do projeto. Por isso que tantas pessoas desistem dos seus projetos. E também a possibilidade que você tem de conseguir idealizar muitos projetos. Então as pessoas elas viajam nas ideias. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Por quê? Porque como ela segue, eu falei, segundo país que mais acessa as redes sociais. Como é fácil eu comparar a outros projetos, como é fácil eu me comparar a outras pessoas, automaticamente eu julgo que o meu conhecimento, o meu conteúdo é melhor do que muitas pessoas que têm resultados. E aí vem aquela vontade, aquela sede de querer lançar um novo projeto. Esse é um grande erro que nós estamos acompanhando, e principalmente eu estou acompanhando com os meus alunos na atualidade, no momento. Todas as quartas-feiras eu dou mentorias para a minha audiência do Instagram, e eu tenho recebido vários alunos que eles acreditam que o projeto que eles estão idealizando agora é melhor do que muitos projetos que estão no mercado. Aí vem um ponto. Você tem conhecimento? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Você tem experiência? Você tem resultados que podem ajudar outras pessoas? E na grande maioria das vezes, eles não têm, Gil. Uau! Uau! Então, por quê? Por que isso acontece? Porque a pessoa ela se sente tão capaz com as informações que ela recebeu, que ela acredita que ela pode startar um novo projeto. E aí vou parar para comentar com vocês uma frase que eu falo sempre a meus mentorados. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é fazer alguma coisa com isso que sabe. E atenção aqui, né? Muitas pessoas acham que sabem tudo, que são donos da verdade, mas você, Lucivaldo, falou de forma clara. O que mais mostra que você tem sabedoria são seus resultados. Os resultados gritam mais forte que qualquer outra situação. E aí se ligue, porque pode ser que inconscientemente você tenha orgulho. E cuidado aí, porque tem um provérbio judaico que diz que antes da queda vem o orgulho, a soberba. Então aí é um ponto muito delicado que precisa mesmo ser abordado, Lucivaldo, porque temos muitas pessoas querendo alcançar o céu, né? E se comparando, sim, mas não percebem que aqueles que estão lá adiante, no frente, são pessoas que também se esforçaram e colocaram em prática aquilo que sabiam pouco, muito, mas fizeram alguma coisa, né? E olha, oração sem ação é só uma ilusão. Então se liguem nisso, porque senão... que mais, Lucivaldo? A fé é importante, mas é importante agir. Eu lembro uma história que eu tinha um modelo, uma pessoa que era do meu segmento, né, educação, e eu olhava para aquele modelo e eu queria entender os comportamentos desse modelo, por que ele tinha resultados tão bons. E aí eu pensei o seguinte, falei, caramba, se eu me aproximo dessa pessoa, eu consigo entender isso de forma mais fácil, né? E olha que importante isso agora para todos vocês que querem startar projetos e querem escalar seus projetos, seus negócios. Eu entrei num ambiente, Gil, que essa pessoa ela não morava no Brasil, mas ela tinha no Brasil um projeto que era um programa, e esse programa ele recebia os alunos todas as segundas-feiras. Eu comecei a frequentar esse ambiente. Sim. Frequentando esse ambiente, eu comecei a conversar com pessoas que estavam frequentando o mesmo ambiente. E chegou um rapaz em mim, esse rapaz novo, 17 anos de idade, 18 anos de idade, e ele falou o seguinte, falou, cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou buscando conhecimento. Ele falou assim, eu vejo que você vem aqui toda semana e tal, mas o que está por trás? Eu falei, estou buscando conhecimento. Eu quero entender
a mente do fundador do projeto, do negócio. Esse fundador, nada mais, nada menos que Flávio Augusto da Silva, que é o fundador da WhatsApp, né? A rede Wiser. E aí ele morava nos Estados Unidos, ele ficava entre Estados Unidos e Portugal, e eu queria ter a possibilidade de conversar com ele a respeito de educação. Era o meu negócio naquele momento. E um dia ele veio fazer uma palestra no Brasil. Quando ele veio fazer uma palestra, eu vi ele muito distante. Lá na frente, um palco tinha umas 600 pessoas, ele estava lá na frente muito distante. Eu falei, não vou conseguir conversar com ele, vou desistir, vou embora. Só que quando eu fui sair, eu fiquei um bom tempo na saída. Fiquei acho que uns 20 minutos. Foi o tempo dele sair lá do palco e ir para a rua. Eu não sabia, mas eu encontrei com ele. Olha só, presta atenção nisso, porque isso é poderoso para as pessoas que estão aí buscando conhecimento e o projeto não avança. Eu encontrei com ele e ali, batendo um papo muito rápido, de 2 minutos, eu disse para ele o seguinte: um membro da tua equipe, ele me procurou e perguntou o que eu estava fazendo dentro do teu programa. E eu falei que eu queria conversar com você a respeito de educação. E esse cara me convidou, queria saber mais do meu projeto, ele perguntou, Lucivaldo, mas o que você faz? Eu falei assim, olha, eu tenho uma escola. Ele falou, e qual segmento? Aí eu contei ali rapidamente, ele falou, então vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar a tua empresa. E eles gravaram um capítulo chamado Empregabilidade. E foi aonde eu me aproximei do Flávio Augusto, e o Flávio Augusto me convidou para uma mentoria, ele ia fazer uma mentoria para 30 pessoas em São Paulo, e ele me convidou para essa mentoria. E realmente o programa foi gravado, foi bacana, muito bom. E por que eu estou contando isso? Porque você se alimentar de conhecimento é fundamental, a gente já passou por isso. Só que se você não aplicar esse conhecimento, não adianta nada. E o aplicar o conhecimento talvez seja você estar em ambientes ao qual o teu projeto está inserido. Você realmente está em lugares com pessoas que estão querendo ou estão vivendo o mesmo que você quer viver. Isso é fundamental. Outro ponto muito importante, que é um pilar 2, que é o poder da comunicação. Não adianta só frequentar o ambiente. Eu só estou com a Gil aqui porque em algum momento nós criamos um ponto de conexão, nós conversamos. E eu conversei com ela a respeito do que eu fazia, e ela conversou a respeito do que ela fazia, e os assuntos tinham uma conexão tão forte que a gente levou daquela sala de treinamento para fora daquele ambiente de treinamento. E depois você virou a minha coach, me deu orientações, e quando eu menos percebi, eu estava dentro de um treinamento entregando todo o meu conhecimento. Então, as pessoas precisam entender isso. Se eu tenho conhecimento e eu não aplico o conhecimento, é informação perdida, ponto. Se eu não desenvolvo comunicação, automaticamente eu não mostro para as pessoas que talvez eu seja solução para elas. Então não adianta você ter um conhecimento muito bom, uma experiência muito boa, se você não entrega para as pessoas, se você não ajuda pessoas. Esse é um ponto muito importante, que eu vejo que a maioria de vocês, principalmente quem me segue, as pessoas travam nisso. Lucivaldo, eu tenho um produto, eu tenho um projeto, mas eu não consigo startar, eu não consigo alavancar. Eu falo, mas o quanto de empenho você realmente está nesse projeto? Aí eu percebo que eventualmente essas pessoas entregam os seus conteúdos. Eventualmente elas ajudam outras pessoas. E eu vou te falar, Gil, eu tenho um treinador que eu estou acompanhando ele. Nós vamos lançar um projeto. Ele é conhecido como personal das celebridades. Ele tem 130 mil seguidores. E nós estamos fazendo um trabalho agora de aquecimento da audiência. O que significa isso? Entregar valor para a audiência, ajudar as pessoas da audiência dele. 130 mil pessoas. E eu, todas as vezes, quase todos os dias, eu mando mensagem para ele e falo o seguinte, olha só, eu quero que hoje você grave um vídeo. Eu quero que hoje você abra uma caixa de perguntas. Mas eu quero que você responda essas pessoas por vídeos. O que eu estou fazendo, Gil? Eu estou trabalhando o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, e fazendo ele fazer uso da comunicação dele. Uau. Por quê? Quando ele faz isso, quando ele entra nessa ação, automaticamente ele vai encontrar ali algumas pessoas que precisam daquela mensagem. E essa mensagem que ele tem é poderosa, ele pode ajudar pessoas a mudar de vida, inclusive. Uau. Automaticamente ele só precisa de alguém de fora
incentivando ele a fazer a ação necessária todos os dias. Uhum. Porque isso é importante para todos vocês que estão aqui. Se você não tem mentores, se você não tem pessoas te olhando, se você não tem pessoas te aconselhando, você dificilmente vai avançar dentro dos teus projetos de forma onde você possa acelerar os resultados do teu projeto. Você precisa dessas pessoas na sua vida. Um ponto fundamental que muitas pessoas não entendem, né, que na verdade ter um mentor realmente acelera a vida, né? Eu estava com uma mentorada no dia sábado, né, e ela falou: meu Deus, como você criou essa estratégia? Né? Porque não é um ano, não é um mês, não são 2 meses. Imagina a trajetória que a gente tem, além do investimento em conhecimento e tempo que a gente faz. Então, imagina você caminhar 8 anos, mais os meus 8 anos, mais os 8 anos dos mentores que o Lucivaldo e eu tivemos, né? Quantos anos você pouparia? É muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Uma amiga, a Dani, a propósito, oi Dani, tudo bem? Boa noite. A Dani falava: Gio, porque hoje moro em Jundiaí, as pessoas, como cresceu tão rápido? Porque tudo que eu tenho é com conhecimento que a gente vai também, né, compartilhando com as pessoas e vai crescendo. Isso faz acelerar. Mas o fato de pegar a mão do mentor, de uma pessoa que está além, que tem resultados, faz voar, decolar. Não tem palavras como é bom ter um mentor do lado, né, que enxerga as coisas desde acima. Não no mesmo nível, não desde embaixo, como muitas vezes você que está assistindo essa live faz, né, de pedir conselhos a um amigo, que não tem nada de errado, mas se o amigo não está no nível alto, já pensou nisso? Então, aí vem a importância de ter um mentor do lado. Qual que é o terceiro pilar, Lucivaldo, para ter posicionamento e negócios de escala? Então, passamos aqui por conhecimento e comunicação, são pontos fundamentais nessa construção. E esses dois pontos vai te desenvolver uma coisa que é essencial, principalmente para quem tem um projeto, tem um negócio, tem um infoproduto, que é o poder pessoal. Uhum. O que é o poder pessoal? Agora eu pego esse conhecimento que eu tenho, eu já desenvolvi comunicação, e agora eu preciso mostrar para o meu público, eu preciso mostrar para a minha audiência, que realmente eu sou capaz de ajudar essas pessoas. Então, o poder pessoal, Gil, ele trabalha sempre, eu sempre trabalho com dois pilares, que é, eu preciso mostrar que eu tenho aptidão. Uhum. E olha só, aptidão não é dom. Aptidão é quando eu me torno apto em alguma coisa. Então, o conhecimento, ele te faz se tornar apto em alguma coisa. Uhum. Então, eu me torno apto. Eu tenho aptidão. Eu consigo ajudar pessoas a se desenvolverem nas suas áreas. Ótimo, beleza. E eu desenvolvo também, com isso, atitude. Então, automaticamente, eu, com o conhecimento e com a minha comunicação, eu desenvolvo aptidão e eu desenvolvo atitude. Uau. São três pilares fundamentais. Agora, nós falamos de três pilares que são essenciais. Beleza, tá certo, Oswaldo, entendi. Para eu ter posicionamento com conhecimento, comunicação e poder pessoal, eu consegue. Eu consigo escalar o meu negócio, aí a gente vai para um outro ponto importante dessa live, que é, eu preciso ter um negócio. Só que esse negócio, às vezes, Gil, na grande maioria das vezes, principalmente pensando no Brasil, não é um negócio da pessoa, é um negócio de outra pessoa. De outra pessoa. Uau. E eu preciso dar resultados para essa outra pessoa, eu preciso ser maduro para dar resultados para essa outra pessoa, porque em breve eu vou querer ter o meu próprio projeto. Então, se eu sou uma pessoa que eu me dedico a dar resultados para outra pessoa, no negócio dela, automaticamente, isso mostra que eu mereço ter um projeto na minha área do conhecimento, na minha área, na minha experiência, e desta forma eu vou me empenhar no meu negócio. Uhum. Uau. O que a gente mais vê, Gil, através das pesquisas? Que as pessoas elas trabalham em áreas que elas não gostam e elas são remuneradas abaixo daquilo que elas precisam. Então não faz nenhum sentido você trabalhar numa área que você não gosta e não faz nenhum sentido você ganhar pouco. Não faz nenhum, né? Não faz nenhum, Não faz nenhum na verdade. sentido.
E aí Entendeu? Então, vem o assim, fato de que se não for por você, faça pela sua família, né? Faça pela sua família exato. uma mudança, porque seus filhos, sua mulher, ou seu esposo, seus filhos, merecem mesmo essa mudança de chave aqui, né? Meu Deus. Gil, e todos nós merecemos ter uma vida incrível. Eu acredito muito nisso. Uma Foi vida por de isso que eu, plenitude. exato, eu busquei palestrar nesses países que eu fui palestrar, porque era uma forma de eu levar minha mensagem, mas era uma forma de eu conhecer culturas, era uma Uhum. forma de eu conhecer artes, era uma forma de eu conhecer pessoas novas. Então, ambientes, pessoas. Ótimo, entendi tudo isso, Lucivaldo, beleza. Mas como que eu faço isso para aplicar no meu dia a dia? Porque as pessoas elas querem é o prático, né? Eu quero O pegar fácil. essa mensagem e eu quero saber o que eu faço. Então, Uhum. beleza. A primeira coisa que eu peço para você, quando a gente pensa em posicionamento, é você sempre pensar em criar uma audiência. Uhum. Eu preciso criar uma audiência. A audiência hoje nas redes sociais, ela tem um poder fundamental para todo negócio que almeja sucesso. Por Uhum. quê? Porque se eu crio uma audiência, entenda a audiência como eu tenho seguidores, pessoas que consomem a minha mensagem, consomem o meu produto ou consomem o meu serviço. Uhum. Como que eu construo uma audiência? Você só constrói uma audiência entregando para pessoas as possibilidades delas evoluírem ou vencerem na vida. Elas precisam de pequenas vitórias. Por isso que é muito importante uma live como essa. Porque com essa mensagem, algumas pessoas elas vão tomar decisões hoje. E essas decisões vão fazer com essas pessoas, que vão fazer com que essas pessoas tenham indicadores. E esses indicadores são os pontos chaves para que eu tenha resultados. Uhum. E, Resultados ruins ou resultados bons, mas eu preciso desses resultados. aham. Porque é somente através dos resultados que eu posso fazer o ajuste necessário. E por um Beleza. caso, essa live não tem nada a ver com motivação. Tem a Nada ver a ver com com motivação. ativação. Porque a Hum. motivação passa, né? A motivação passa. Agora você vai ser essa live, uhul, vou fazer. Mas se você não se ativa, se você não se decide fazer alguma coisa sobre aquilo que estamos compartilhando, não irá acontecer nada. E só parando naquilo que você disse, Lucivaldo, resultados bons ou ruins são precisos. Mas eu quero que saiba o seguinte, se você vá, obviamente ninguém vá para a guerra pensando em morrer, mas no caso você ir e fazer aquilo que tem que ser feito e isso não tiver o resultado que você almeja, calma. Respire, entenda que você nunca perde. Você ganha ou aprende. Aprende experiência que ninguém vai dar para você. Ou, em todo caso, ganha porque vai ter aquele resultado. Seja como seja, você sempre está do lado daquele que ganha. Por quê? Porque a experiência, seja ela bom ou ruim, sempre traz ganhos incríveis para você. Concorda, Lucivaldo? Sim, e é a única forma, Gil, de você evoluir é você ter indicadores. Se você não tem indicadores, você não consegue. Não adianta, a gente precisa ter indicadores para a gente tomar decisões. Esse é o Uhum, ponto importante, porque se as pessoas não tomam decisões, e a gente está tomando decisão o tempo todo, às vezes decisão que nos aproxima daquela imagem, daquele sonho, ou às vezes nos afastando daquilo. Mas é importante que você faça isso com consciência. uhum, Quais são as decisões que você está tomando hoje que está te aproximando do seu grande projeto? Porque se você não está tomando nenhuma decisão ou se você não está fazendo nada, automaticamente você tem os resultados que merece. Os seus uhum, resultados, eles advêm das suas ações ou inações. Mas esse é o ponto, a audiência. E essa audiência você só consegue ter conexão com conteúdo. Precisa ter uhum. conteúdo. Eu vejo muita Conteúdo. gente falando o seguinte, Lucivaldo, mas eu consigo eu trabalho muito com meus alunos a questão do destrave no online e faça as suas primeiras vendas. Uhum. Eles querem fazer as vendas sem aparecer. É possível? É possível. Mas foge dos 3 pilares que eu passei aqui. Uhum. É Importante. possível. Eu ensino como fazer isso, mas foge dos 3 pilares que eu passei aqui. Uhum. Uhum. Existe um caminho que eu já modelei muitas pessoas grandes de sucesso e essas pessoas elas passaram por o caminho do conhecimento, comunicação e poder pessoal. Uau. Uau. Você precisa ter produtos. Esse produto pode ser
seu serviço, pode ser um infoproduto, produto online, produto digital, pode ser algo que você vende, não importa, mas você precisa ter um produto para você oferecer para o teu público, para a tua audiência. Porque se a gente está falando de escalar negócios, ou negócios de escala, o que significa isso? Grandes resultados. Exato. Né? Quando eu penso em escala, eu trouxe aqui um modelo, Flávio Augusto, ele é um dos bilionários do país que mais entende de escala. Nós estamos falando de multifranquias, são negócios escaláveis. Então eu preciso pensar o seguinte: se eu quero chegar num nível de abundância e prosperidade, eu preciso pensar em qual negócio eu vou gastar energia, eu vou focar para que eu torne esse negócio escalável. Por exemplo, eu pensei em educação. Educação na pandemia foi o que mais dos negócios que sofreram por conta dos lockdowns que nós tivemos. As escolas praticamente, muitas escolas faliram inclusive. Mas eu peguei todo o conhecimento que eu tinha e eu fui para online. Olha só. Foi um tempo muito bom, né? Eu lembro mais uma até... vez. Uhum. Você eu lembro acompanhou até o de tempo perto. que a gente avaliou depois desse tsunami que tivemos, né? Eu lembro que o Lucibaldo falou, nossa, o fato de estar online ajudou isso tanto nesse tempo, nesse período. Olha, que maravilha. Entretanto, muitos estavam se afogando, né? Houveram pessoas que realmente pegaram isso, né, para crescer e ir além, no caso de você, Lucibaldo. Ô Gil, e assim, era muito louco, porque antes da pandemia, eu era contra o digital no meu negócio. Eu acreditava que as pessoas precisavam estar comigo numa sala. Eu acho que em uma das sessões eu falei com você sobre isso. Que na minha cabeça as pessoas precisavam estar dentro de uma sala e depois com a pandemia que eu tive que reaprender, buscar conhecimento e aplicar, eu falei, caramba, é totalmente escalável. Não tem como não estar no online hoje. Hoje meus produtos quase todos estão no online, né? A gente trabalha hoje no presencial, mas trabalha também no online. E trabalha muito forte no online. Eu preciso aprender, já que eu entendi que a audiência é um ponto importante, eu entendi que o meu conteúdo precisa gerar valor para essa audiência, eu entendi que eu tenho que ter um produto, eu preciso definir qual produto vai ser, agora eu preciso fazer uma oferta. O que é a oferta? A oferta é você mostrar para o teu público, para a tua audiência, que ela está num ponto A, e ela vai chegar num ponto B. Então eu preciso mostrar que eu vou tirar ela de um lugar, levar para outro e vou levar vitórias. Eu vou trazer conceitos para essa pessoa para que ela tenha vitórias nessa jornada. Porque se a pessoa não perceber, Gil, que ela está avançando, essa pessoa ela não vai se conectar com a sua mensagem. Ela precisa perceber avanços. Isso é fundamental. Por que é outras fundamental? palavras, eu acho que aí ela precisa ter resultados. Não, Exato. ela precisa ter resultados, porque até isso, né, gera na cabeça da pessoa a dopamina, que tem a ver com uma sensação de felicidade, né? E muitas vezes, voltando um pouquinho para aquilo que foi falado antes, né, o fato de você ter conhecimento, se você não compartilha isso, além de prejudicar você, está fazendo que as outras pessoas não alcancem esse resultado que estão procurando. E aí, Lucivaldo, vamos me deter um pouquinho, só para falar o seguinte, que é o que falo com meus mentorados ou mentoradas, né? Muitos deles trazem isso, e estou segura que seus alunos também falaram nisso, mas a concorrência é tão grande. E olha, eu acredito que tem um ponto fundamental, e é o seguinte: quando entendemos que aqueles que estão procurando, que tem pessoas que se encarregam de procurar os concorrentes, eles estão no mar morto, não é? Procurando, tentando viver e sobrevivendo. Mas saiba que toda pessoa, todo líder exponencial está em um mar azul, em um oceano azul, onde a ciência descobre cada vez novas espécies e vê que cada uma dessas espécies tem um ecossistema. Quero dizer que, dependendo do que você tenha nas suas mãos para otorgar àqueles que seguem você, se você que está me assistindo, nos está assistindo, uma pessoa que está transbordando, dando esse conhecimento, vai ter pessoas que vão seguir você e não vão seguir a Giovanna e a Lucivaldo, porque a sua energia, a sua entrega é totalmente diferente. Mas isso se você está determinado a se esvaziar e dar tudo
para alcançar essas pessoas, não é, Lucivaldo? É o transbordar, né? E além das bordas. Além das bordas. E olha, o resultado tão bom porque a gente começa a perceber que realmente, né, as pessoas têm resultado, né? Um vídeo, como eu falei, daquela cliente que me conheceu por um vídeo e ela me seguiu e a vida dela foi transformada, né? Tenho aí alguma mentorada que me conheceu também em uma live em comum, a gente começou a bater papo e a vida dela está mudando de forma radical. Então, importante, né, se dar, se otorgar, porque você tem pessoas que, olha, estão esperando por você, estão aguardando por você. Por isso, se você não sabe mais e me sigue, comece a seguir o Lucivaldo Santos S, tá? Porque ele terá a ensinar como ter um negócio de alta escala. Que mais, Lucivaldo? Que mais temos nesses últimos minutos de live? E Estou muito feliz de estar com você, meu amigo querido. para a gente fechar aqui, nós falamos de audiência, conteúdo cria conexão com essa audiência. A gente falou de produtos, você precisa definir um produto. Nós falamos de oferta, então eu entrego pequenas vitórias, as pessoas percebem resultados, e esses resultados é que vão fazer a pessoa continuar seguindo o seu conteúdo. E nós vamos precisar de um processo de vendas. Você não escala se você não criar um processo de vendas. E para quem é pequeno, eu vou trazer uma estratégia que funciona demais, que talvez você fica seguindo grandes cases do mercado, e isso te afasta daquilo que é essencial, que é você conversar com as pessoas. É o contato, é um a um, é você falar com a sua audiência, é você chamar as pessoas no seu WhatsApp, é você chamar as pessoas no direct, é você bater um papo e tentar entender a necessidade da pessoa, de que forma que você pode ajudar. Gil, dentro dos meus processos de venda, uma boa parte dos processos de vendas aqui da minha empresa, elas já estão todas automatizadas. Só que hoje nós tomamos uma decisão e a gente decidiu fazer uns testes. Uhum. Eu combinei com a equipe do comercial que eles iriam chamar... Nós fizemos uma enquete, colocamos uma enquete no nosso Instagram, e aí a pergunta era bem simples. Você tem interesse no nosso... Aí vou falar para a sua audiência. Você tem interesse no nosso produto ou serviço? Uhum. Bem simples. Você tem interesse no nosso produto ou serviço? Sim ou não? Todas as pessoas que responderem sim, a minha equipe do comercial vai chamar do 1 a 1. Uau! Uau! Imagino. Isso é poderoso. Uau. Às vezes você está querendo fazer as suas primeiras vendas, só que você está pensando no macro. E aí você deixa de cuidar dos detalhes, você deixa de cuidar do micro. O micro é a pequena ação, aquela pequena ação que você faz dentro da sua rede social, que vai fazer você ter um novo cliente, vai fazer você ter uma nova venda. Então, não descuide desse processo, porque eu tenho certeza que você terá grandes resultados. Então, era isso. Maravilhoso, maravilhoso tudo isso aí. Estão comentando que fizeram mentoria com o Lucivaldo, me destravei, recomendo. Eu também recomendo. Olha, eu recomendo também porque eu tive o prazer, olha, estava lembrando, Lucivaldo, como que é importante. E o Reginaldo é um cara de sucesso, viu? O Reginaldo tem um negócio grande aí no Brasil. Ele trabalha com confecção de sapatos ou acessórios para sapatos. É um cara muito importante aí no seu mercado e eu fico muito feliz aí com as postagens dele. E estou segura, né? Porque eu tive o prazer de estar do seu lado, Lucivaldo, vivenciamos tantas coisas, né? Entre essas coisas, o seu primeiro treinamento comportamental, que foi um grande sucesso também. Lucivaldo, muito feliz de compartilhar essa live com você. Sigam a Lucivaldo, ele vai destravar verdadeiramente você. Eu posso dar fé disso. E como compartilhei no começo, né? Ele é uma pessoa que, além de transbordar, sempre ir além do transbordo, como ele acabou de dizer, é uma pessoa de princípios e valores. E desse tipo de pessoas vale muito a pena estar por perto. Meu amigo, um grande abraço, uma honra como sempre falamos, né, internamente, conte comigo, que sua vida continue crescendo de forma assim surreal. Muito obrigada pela sua amizade, muito obrigada pelo seu transbordo e um abraço à sua família linda e estamos juntos como sempre. Obrigado, Gil. Sucesso. Grande abraço.